Você sabia que a vida que você tem hoje é resultado direto dos pensamentos que você alimentou ontem? A Bíblia diz que da mente fluem as fontes da vida. Ou seja, pensar errado é viver mal. Isso é muito sério. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus tem poder de renovar a mente e transformar o erro na verdade da palavra e transformar o seu presente para viver o plano vitorioso que Deus já preparou para você desde antes da fundação do mundo. Fica comigo até o final e descubra como mudar a sua vida, começando pelos seus pensamentos. Em Efésios capítulo 2, verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é o plano de Deus para todo aquele que crê. Aí você pode me dizer, mas eu creio, por que não acontece na minha vida? A Bíblia diz que Deus quer que você dê fruto que permaneça. E para isso você tem que estar conectado à videira verdadeira. Vamos ver o que diz em João capítulo 15, verso 5? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Os frutos passageiros são aqueles que nós criamos por nossa própria vontade. Mas a vontade de Deus é maior do que a nossa e produz fruto eterno de justiça. O propósito que vai até a eternidade. É desse plano vitorioso que se trata a vida dos cristãos. Contudo, se a sua mente está cheia de crenças limitantes, padrões de comportamentos criados segundo a contaminação do pecado, pela vontade humana, pelo que você vê, pelo que você sente, você impede a sua vida de andar. Isso paralisa a vida num ciclo vicioso e insano de autossabotagem, de piloto automático, porque o seu cérebro gosta daquilo que ele está acostumado, ama a zona de conforto. As reações químicas do nosso corpo tendem a nos forçar a fazer aquilo que os nossos hormônios alimentam. Ouça, os pensamentos são sementes espirituais. Pensamentos não são neutros, não existe neutralidade no céu. São sementes que produzem frutos para a vida ou para a morte. Em Lucas capítulo 6, verso 45 diz: a boca fala do que está cheio o coração. Antes de a boca falar, o pensamento já formou o conteúdo aqui, ó. O coração aqui representa o centro da vontade e dos desejos. O que você pensa, você sente, você fala e você vive. Em Provérbios, capítulo 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, mas antes da língua vem o pensamento. Vamos a um exemplo prático. Se eu pensar em traição, ressentimento, inveja, pode não parecer perigoso no momento, até que isso se torne uma ação. Veja o que diz em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Veja, é muito importante você entender que deve pensar o melhor de Deus para sua vida. Por quê? Porque se você pensa bem a seu respeito, se você se valoriza, se ama, isso produzirá em você uma vida abundante. Mas o contrário também é verdade. Se você pensa mal ao seu respeito, declara palavras negativas, isso vai transformar a sua vida numa derrota. A Bíblia afirma que assim como você imagina na sua alma, primeiro passa pelo pensamento, depois pelo sentimento, assim você é. Então, se você imaginar coisas erradas a teu respeito, você vai alimentar uma coisa muito perigosa que vai cair no seu coração e virar uma atitude errada. E isso é mal. E se você não corta esse mal pela raiz, a vida passa a se acostumar com o erro. E aquilo vira um estilo de vida. Um ciclo insano, automático, vicioso e pior, maligno. Elaine, como é que eu posso mudar isso? Ore. Peça ao Senhor que te revele o que está oculto. Fala para Ele: Senhor, afasta de mim pensamentos que não são de Ti. Rejeite a vaidade, o orgulho e o ego do seu coração. Evite pensar em coisas egoístas. Vamos ver como é que é esse processo de renovação da mente? O caminho da transformação?
Em Romanos, capítulo 12, verso 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. É você que transforma, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã, a transformação começa pela troca de pensamentos errados em pensamentos bíblicos. Em Efésios capítulo 4, 22 e 23 diz: No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente. Como eu vou aplicar tudo isso? Vamos lá. Substitua mentiras, que você sabe que já são mentiras, por verdades bíblicas. Não é qualquer verdade, não serve qualquer uma. Use versículos como declarações diárias. Exemplo, em Joel capítulo 3, verso 10 diz: Diga ao fraco, eu sou forte. Aquele que diz, eu não consigo, eu não posso, diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas Elaine, é muito difícil, como é que eu vou fazer isso? Levando o seu pensamento cativo, preso à obediência de Cristo. Veja o que diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pensamentos como medo, dúvida, luxúria, egoísmo, orgulho, altivez, devem imediatamente ser trocados por pensamentos divinos. Então, identifique o pensamento errado. Ah, mas não sei se eu estou pensando errado. Então você precisa conhecer a Bíblia, porque a Bíblia vai te mostrar o que está errado e o que está certo. Quando você identificar o pensamento errado, rejeite com a autoridade espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não adianta você falar para sua cabeça algo espiritual se você está com ela contaminada com muita coisa racional. As coisas racionais são humanas, as coisas espirituais são espirituais. O certo a fazer, meu irmão, minha irmã, é substituir por uma promessa bíblica. Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Rejeite tudo aquilo que não pertence a Deus, porque não te pertence. Veja o que diz em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, e verdade está na Bíblia, tá, irmão? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude ou se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vou repetir, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Portanto, você deve pensar nas coisas do alto, porque essas coisas vão te trazer vida e paz. Veja o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versos 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. E em Romanos capítulo 8, versos 5 e 6 diz: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amados, aplicar a vida cristã é um desafio diário, porque muitas vezes você pensa numa coisa e sente outra. Ainda não existe aquela harmonia, porque é um processo. Então você precisa estar conectado com as coisas da verdade. Louvor, palavra, comunhão entre os santos. Tenha um filtro. O que é que eu estou pensando? Isso agrada a Deus? Faça uma escolha diária. O que é que eu vou pensar? O que Jesus pensa sobre isso, sobre aquilo? Use um checklist mental. Esse pensamento é puro? Esse pensamento traz paz? Esse pensamento é de Deus? Veja o que diz em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu, diz o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus pensa bem de você. Você só precisa alinhar os seus pensamentos aos dele.
Essa é a vida cristã. A prática espiritual é guardar a mente na paz. Veja o que diz Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração é o filtro que remove a ansiedade e estabelece a paz. Você precisa orar. Vamos aos passos práticos para o dia a dia da vida cristã? Identifique pensamentos errados. Ore, declare a palavra sobre eles. Recuse se alimentar de mentiras, de tentações, de mágoas, de culpas, de medos, de coisas semelhantes a estas. Declare com fé: a minha mente está cativa e obediente a Cristo. Você tem que falar essas coisas para você. Você precisa crer e confiar que isso vai se manifestar. Então, meus amados, o que você pensa molda o que você vive. É assim que Deus diz que a coisa funciona. Pensamentos são sementes. Plante vida, não morte. Renove sua mente. Guarde o seu coração. Leve tudo cativo à obediência da palavra de Cristo. Seja uma pessoa cristã genuína. Vamos orar com autoridade? Para que essa palavra genuína entre na sua mente, faça morada no seu coração, saia pela sua boca e vire uma atitude nova. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo para você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bom, justo, fiel, verdadeiro, Pai de amor bondoso, o Rei de reis, Senhor de senhores, o nome que está acima de todo nome, aquele que vive e reina eternamente. Jesus Cristo é o seu nome. Eu te louvo, Senhor. Eu te bendigo na beleza da tua santidade. E te agradeço, Senhor, por esse entendimento, por esta revelação, porque a tua palavra foi ministrada, Senhor. O Senhor está dizendo e ensinando o teu povo como se deve viver na prática de vida, como se deve, Senhor, pensar, como se deve sentir, como se deve falar e como se deve agir ou reagir na vida, Pai. Ó Deus, eu te louvo, Pai, porque essa transformação tem sido, ó Deus, a minha vida abundante. Essa transformação tem sido, Senhor, o transformar de coisas na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, nos meus sonhos, Senhor, nas minhas palavras, Senhor, nas minhas atitudes, Senhor, nos meus sentimentos. Tudo isso começa no pensamento. Quando nós, Senhor, levamos cativos os nossos pensamentos para te obedecer, Senhor, o sobrenatural acontece, porque as coisas sobrenaturais se discernem espiritualmente. Ó Pai, ensina o teu povo, Pai, a ouvir a tua voz e a permanecer conectado na videira, a permanecer, Senhor, em obediência à tua palavra. Ó Deus, não deixe, Senhor, o inimigo roubar por cansaço, por reações químicas do corpo, por hormônios alimentados de forma errada. Meu Pai, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome por essa revelação, porque ela é transformadora, Pai. Mostra-te forte nas fraquezas do teu povo e faz, Senhor, com sinais, com prodígios e maravilhas, milagres, Senhor, que essas transições, Senhor, que somos nós que temos que fazer, o Senhor diz, transformai-vos. Somos nós que transformamos, nós precisamos decidir. E em decisão, às vezes, não cabe sentimentos, cabe, Senhor, simplesmente uma escolha certa a se fazer. Ó Deus, ensina o teu povo que a mesma força que nós fazemos para fazer coisa errada, pensar errado, a gente vai fazer para fazer o certo. Vai ser uma luta no começo, sim, Senhor, porque transição é difícil e o inimigo ataca com dardos inflamados. Mas, Senhor, quando nós rebatemos com o escudo da fé, Pai, o milagre acontece, a vitória chega, Senhor. E quando há essa mudança de chave, virou a chave, Pai, a vida começa a ser transformada. A vida começa a dar frutos que permanecem para a eternidade. Eu creio.
Por isso eu falo e declaro que assim seja na vida esse telespectador que me ouve, dessa irmã, desse irmão, dessa família aqui representada, Senhor, que haja transformação de mente para que haja transformação de vida. Assim eu oro com fé, no nome santo de Jesus, e você que crê, diga amém, amém e graças a Deus. Se esse vídeo falou com você, se essa palavra ministrada cortou o seu coração, assim como um dia cortou o meu, eu quero te pedir, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece. Todos nós precisamos renovar nossa mente para viver algo novo de Deus. Todos nós precisamos renovar nossa mente para ativar do céu o plano eterno do Senhor para as nossas vidas. Não se engane, faça isso e viva eternamente com Cristo, começando aqui na terra pelos seus pensamentos. Não deixe de compartilhar. Te vejo no próximo vídeo. Graça e paz.